Pessoal, vamos lá então. Vamos começar com os exercícios de PG. Eu tinha passado uma lista só, mas os exercícios de PG, eles iniciavam no número 19. Então é isso que a gente vai começar. Então o exercício número 19, ele diz assim, ó. Qual o 30º termo dessa sequência? Em primeiro lugar, ele não diz se essa sequência é uma PA ou uma PG. Então a gente precisa verificar, né? Como que a gente vai verificar? Bom, a gente tem que verificar se o número que eu estou multiplicando o meio para obter 1/6 é o mesmo número que eu estou multiplicando 1/6 para obter 1/18. Como que eu faço isso? A gente vai fazer a razão entre o A2 e o A1. Então, dividir o A2 com o A1. Se o A2 sobre A1 for igual ao A3 sobre o A2, nós podemos concluir que é uma PG. Tá? Porque para ser uma PG, o A2 divididos pelo A1 tem que ser igual ao A3 divididos pelo A2. E assim sucessivamente. O A4 divididos por A3 tem que ser igual a A3 divididos com A2, que tem que ser igual a A2 divididos com A1. Então vamos lá. A2 divididos por A1. Vamos fazer aqui a continha, né? A2 divididos por A1, eu vou ter 1/6 divididos por 1/2. Como é que eu faço divisão de fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 1/6 vezes 2 vai ser igual a, simplificando aqui, ó, 1, aqui fica 3, né? Simplificando tudo por 2. E o resultado que eu vou ter aqui é 1/3. Agora vamos fazer o A3 dividido por A2. Então, A3, 1/18. A2, 1/6. Como é que eu faço essa continha? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é 6/1. 6/18 dá para simplificar por 6, aqui fica 1 e aqui fica 3. E com certeza, então, o resultado disso aqui vai ser 1/3. Então, como A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2, nós podemos concluir que isso aqui é uma PG em que a razão aqui é 1/3. Então, acabamos de achar a nossa razão também, 1/3. Como ele quer o A30, a gente vai usar o termo geral. Então, vamos fazer aqui, ó, lembrar um pouquinho. O AN é igual a quem? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando que na PG a razão a gente chama de Q. Então, se eu quero o A30 vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a 30 menos 1. Então, o meu A30 vai ser igual ao A1, que é 1/2, vezes a razão, que é 1/3, elevado a 29. 30 menos 1, 29. Então, se você fazer 3 elevado a 29, vai dar um número muito grande. Se eu não me engano, tem 14 dígitos esse número. Então, um número extremamente grande. Então, a gente não vai fazer essa conta. A gente só vai tentar simplificar essa expressão numérica. Então, isso aqui vai ser igual a 1/2. A gente pode fazer 1 elevado a 29 dá 1. E 3 elevado a 29 a gente não vai fazer. A gente vai deixar assim, ó, 3 elevado a 29. O que mais que a gente pode fazer para simplificar aqui, ó? A30 vai ser igual. 1 vezes 1, no numerador fica 1. E embaixo, eu vou escrever como 2 vezes 3 elevado a 29. Professor, posso dizer que é 6 elevado a 29? Não, porque você não pode dar prioridade à multiplicação com relação à potência. Então, a tua resposta vai ser essa aqui, ó. Tem essa cara esquisita mesmo, não se assuste, mas essa aqui vai ser a nossa resposta. Então, o 30º termo vai ser 1/2 vezes 3 elevado a 29. Beleza? O exercício número 20, ele pergunta quantos termos tem essa PG. Então, ele já está afirmando que é uma PG. Então, não preciso me preocupar em verificar se o A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2, porque já está dizendo que é uma PG. Mas a gente pode calcular a nossa razão aqui já de primeira.
que é fazer o A2 sobre o A1. Então, se você fizer aqui o A2 sobre A1, ou o A3 sobre o A2, não interessa. Você vai ter aqui 18 sobre 36, que você simplificando por 18, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, a gente tem aqui a nossa razão. O que mais que a gente tem? A gente tem o primeiro termo, que é 36, e tem o último termo, que é 9 sobre 16. Então, de novo, termo geral. Só que agora a gente vai achar o valor de n, porque quando ele pergunta quantos termos tem, o que ele está perguntando é o valor do n. Então, quem que é o AN? A gente já sabe que a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, a n é o último termo, vai ficar 9 sobre 16. A 1 é 36. A razão, eu sei que é 1 sobre 2, elevado a n menos 1. Muito bem, note aqui que eu tenho uma equação agora em que a incógnita ela está no expoente. Então, nós temos aqui o que nós vimos no primeiro ano, que é uma equação exponencial. Então, uma equação exponencial é uma equação cuja variável ou cuja incógnita está no expoente de um valor. E para a gente resolver uma equação exponencial, o método que a gente usava era deixar os membros, tanto o primeiro como o segundo membro, com bases iguais para que a gente pudesse igualar os expoentes. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, o primeiro passo aqui é pegar esse 36 que está multiplicando o meio e passar ele dividindo 9. Então, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo 9 e multiplicando 16. Então, ele vai ficar assim, ó, 9 sobre 16 vezes 36. Note que o 36 ele passa dividindo o 9 e multiplicando o 16. Isso aqui é igual a meio elevado a n menos 1. O que dá para eu fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar o 9 com 36. Então aqui vai ficar 1, 9 divididos por 9, 1, e 36 divididos por 9, 4. Então eu vou ter aqui 1 sobre 16 vezes 4, que dá 64. Isso aqui vai ser igual a meio elevado a n menos 1. Muito bem, o 64 a gente pode fatorar. Então, se eu pegar o 64 aqui e fatorar, não vou perder muito tempo com isso, a gente vai chegar aqui que o 64 é 2 elevado à sexta potência. Então, olha só como é que eu vou escrever o 64. 1 sobre 2 elevado à sexta igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1. 1 sobre 2 elevado à sexta, eu posso escrever assim, ó. 1 meio elevado à sexta. Ah, mas o 1 ali não está elevado a 6, professor. Mas você pode colocar assim porque 1 elevado a 6 vai continuar sendo 1. Claro que se o numerador não fosse 1, a gente não poderia fazer isso. Mas eu estou fazendo porque o numerador é 1. Então, isso aqui vai ser igual a meio elevado a n menos 1. Então, olha só, eu tenho bases iguais em ambos os membros da igualdade, então agora eu posso igualar os expoentes. Então, eu vou ter a seguinte expressão aqui, ó. 6 igual a n menos 1. O 1 está subtraindo, passa para outro membro somando. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 mais 1 igual a n. Portanto, n igual a 7. Então, essa sequência tem 7 termos. Que era o que a gente queria achar, né? Quantos termos tem essa sequência. Fechou aí. O exercício número 21 é um pouco trabalhoso, né? Então, e eu quero fazer ele com bastante atenção, porque ele é um exercício importante. Tá? Então, assim, ó, determine o valor de x
para que a sequência seja uma progressão geométrica. A gente fez um muito parecido na PA, que era para você determinar o x para que fosse uma progressão aritmética. E lá na PA a gente fazia o seguinte, para que fosse uma progressão aritmética, a gente fazia o seguinte. A gente fazia aqui A2 menos o A1 tinha que ser igual ao A3 menos o A2. Por que tem que ser igual? Porque quando você faz A2 menos o A1, isso aqui é a razão. Quando você faz A3 menos A2, isso aqui também é a razão. E a razão tem que ser igual. Certo? Não pode ser dois valores diferentes. Só que nesse caso, para obter a razão numa PG, você não vai fazer o A2 menos o A1. E sim, agora, A2 divididos por A1. Então, A2 divididos por A1 tem que ser igual ao A3 divididos por A2. Por que tem que ser igual? Porque A2 divididos por A1 é a razão, então A3 divididos por A2 também tem que ser a razão, para que essa sequência seja uma PG, nesse caso. Então a gente vai substituir aqui, ó. Quem que é o meu A2? Meu A2 é 2x mais 3 divididos por x. Isso aqui é igual a 3, que é 8x mais 3, divididos por 2x mais 3. Então a gente vai fazer a multiplicação aqui em x, né? Então, primeira parte que a gente vai ter? X que multiplica 8x mais 3. Isso aqui vai ser igual, ó, multiplicando assim agora. 2x mais 3 vezes 2x mais 3. E aí vamos aplicar a distributiva, né? Então a gente vai aplicar a distributiva aqui. E vamos aplicar a distributiva aqui, ó. E vamos ver como é que fica. Então, x vezes 8x vai ficar 8x quadrado. X vezes 3 vai ficar 3x. Isso aqui vai ser igual, vamos lá, 2x vezes 2x fica 4x ao quadrado. 2x vezes 3 fica 6x. 3 vezes 2x fica 6x. E 3 vezes 3 dá 9. Note que como eu estou multiplicando, eu tenho que fazer regrinha de sinal, mas como os termos aqui são todos positivos, eu não estou me preocupando porque eu sei que o resultado vai dar tudo positivo. Então, isso aqui está cheirando a equação do segundo grau. Então, vamos agrupar os termos aqui e deixar essa equação do segundo grau na forma reduzida. Então, eu vou ter aqui, ó, 8x quadrado mais 3x. Isso aqui é igual a 4x ao quadrado. 6x mais 6x vai ficar 12x mais 9. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. O 4x ao quadrado vem para o primeiro membro subtraindo. Então você vai ter 8x ao quadrado menos 4x ao quadrado, vai sobrar 4x ao quadrado. O 12x também vai para o primeiro membro subtraindo. Então eu vou ter 3x menos 12x. Então vai ficar menos 9x. E o 9 que está somando passa para o primeiro membro também subtraindo. Então menos 9 igual a zero. Então nós chegamos aqui numa equação de segundo grau que a gente precisa definir quem são os coeficientes. Então, coeficiente A, 4. Coeficiente B, menos 9. E coeficiente C também menos 9. E a gente vai calcular o delta. Depois a gente acha as raízes dessa equação de segundo grau. Então vamos lá. Ó. Como é que a gente calcula o delta? Delta a gente faz b quadrado menos 4 AC. Então vamos lá. B é menos 9. Então vai ficar menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C também, que é
menos 9. Então, o delta aqui, ó, vai ser igual. Menos 9 ao quadrado dá 81. Regrinha de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9 dá 144. E 144 mais 81 resulta em 225. Então, meu delta aqui é 225. Muito bem, como é que a gente calcula o x, né? Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ficar aqui, ó, menos 9 mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes o a, que é 4. Então, o x aqui vai ser igual. Menos com menos dá mais, então fica mais 9. Raiz quadrada de 225 dá 15. E 2 vezes 4 dá 8. Então, vamos ter aqui ó, o x1, ou x', como você preferir, né? Então, o x1, vamos fazer aqui, ó, 9 mais 15 dá 24. 24 divididos por 8. Isso aqui é igual a 3. E o x duas linhas, ou x2, é 9 menos 15, que dá menos 6, divididos por 8. Isso aqui eu consigo simplificar por 2 e fica menos 3 quartos. Então, a pergunta que o exercício faz é: determine o valor de x para que a sequência seja uma progressão geométrica. Qual dos dois que você vai usar? Os dois. Como assim vou usar os dois? É que o exercício já terminou. Você descobriu para quais valores de x aquela sequência se torna uma progressão geométrica. Se você colocar no lugar do x o 3, você vai ter uma progressão geométrica. Se você colocar no lugar do x menos 3 quartos, você também vai ter uma progressão geométrica. Então, nosso exercício terminou por aqui. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o exercício, porque uma coisa que um exercício como esse pode perguntar é assim: qual é a razão dessas possíveis progressões geométricas? Tá? Então, vou fazer o seguinte: vamos ver como é que ficam as nossas progressões. Vamos começar com um x que aparentemente é mais difícil. A gente achou um x que é igual a menos 3 quartos. E aí vamos ver como é que fica a nossa sequência. O primeiro termo da minha sequência é justamente o x. Então, o primeiro termo para a gente vai ser menos 3 quartos. O segundo termo da minha sequência é 2x mais 3. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar o menos 3 quartos. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 quartos mais 3. Então, o 2 com 4 eu consigo simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, se eu multiplicar aqui, ó, mais com menos fica menos. Então, eu vou ter que menos 3 meios mais 3. Na trigonometria, a gente fazia muitos tipos de operação. Então, a gente repetia o denominador, que é 2. E aí, como é que a gente fazia essa operação? A gente pegava aqui, ó, multiplicava pelo termo que estava somando. Então, 2 vezes mais 3 dá 6. E 6 menos 3 dá 3. Então, fica 3 meios. Basta você pensar, né? Menos 1,5 com mais 3 fica mais 1,5, que é 3 sobre 2. Então, esse é o segundo termo da minha PG. E o terceiro termo, que é o A3, é o 8x mais 3. Então, vou pegar aqui, ó, o 8 que multiplica menos 3 quartos mais 3.
Então eu consigo simplificar aqui o 8 com 4, aqui fica 2, aqui fica 1. Fazendo as continhas aqui, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui no denominador fica 1, então não preciso modificar. Com mais 3, então menos 6 com mais 3 fica menos 3. Então muito bem, nós temos uma sequência aqui de 3 termos. Vamos ver. Primeiro termo, menos 3 quartos. O segundo termo, 3 meios. E o terceiro termo, menos 3. Tá aí. Será que isso aqui é uma PG? Vamos ver, né? Como é que a gente descobre se isso aqui é uma PG? Vamos fazer o A2 sobre o A1. Então, se eu pegar aqui 3 meios e dividir por menos 3 quartos, eu vou ter o seguinte, ó, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aqui como é que vai ficar. Ó. 3 simplifica com 3, o 4 aqui eu simplifico por 2. E aí eu vou ter como resultado, mais com menos fica menos, e o resultado fica menos 2. Agora, o que acontece quando eu faço A3 divididos por A2? Tem que dar também menos 2 para que isso seja uma PG. Eu vou fazer aqui, ó, menos 3 divididos por 3 meios. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. 3 com 3 vai simplificar e vai sobrar o menos 2. Então, se o meu x for igual a menos 3 quartos, que foi o primeiro x que a gente achou, você vai ter uma PG cuja razão é menos 2, ou seja, nesse caso uma PG oscilante, né? Por que oscilante? Começa com menos, depois para mais, depois para menos. Então, nesse caso aqui, a razão é menos 2, e isso caracteriza uma PG oscilante. Agora, se eu fizer com outro valor de x que eu encontrei, x igual a 3. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. O A1 é o próprio x, que nesse caso é 3. O A2 é 2 vezes 3 mais 3. Então 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9. E o A3 é igual a 8x, então 8 vezes 3 mais 3, que vai dar 27. Então temos aqui uma outra sequência. 3, 9, 27. Se a gente perceber aqui, é uma PG de razão 3. E neste caso, você tem o A1 positivo e a razão maior do que 1. Quando a gente tem isso, a gente percebe que a PG é uma PG crescente. O exercício número 22, ele apresenta os seguintes dados. Ó. Temos que A2 mais A3 é igual a 12 e A3 mais A4 igual a 36. Ele fala que esses termos estão em PG. E ele quer que determine o primeiro termo e a razão. Muito bem. Nós temos aqui um sistema de equações que tem 4 variáveis e 2 equações. Então eu não consigo resolver. Ó. Você tem o A2, o A3 e o A4. Na verdade, 3 incógnitas e 2 equações. Então eu não consigo resolver esse sistema. Porque para que eu consiga resolver o sistema, a quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de variáveis. Eu consigo resolver. Então, o melhor passo aqui, a melhor estratégia é você colocar tudo em função do A1 e da razão. Como isso? Usando o termo geral. Então, a gente sabe que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o A2, como é que eu posso escrever? Posso escrever como A1 vezes Q elevado a 2 menos 1, que é 1. O A3
eu posso escrever como A1 vezes Q elevado a 3 menos 1, que é 2. E o A4 eu posso escrever como A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, que é 3. E aí a gente pode vir para cá, ó. Vamos olhar para essas equações aqui que a gente tem. Então, no lugar do A2, eu vou escrever A1 vezes Q elevado a 1. Então, vai ficar assim, ó. A1 vezes Q mais o A3 é A1 vezes Q elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 12. Nota que você tem aqui, ó, duas parcelas dessa soma e tem termos que são iguais nessa parcela, que é o A1 e o Q. O A1 e o Q. Então, o que é comum eu posso evidenciar, colocar assim, ó, A1 vezes Q, e aí vou abrir um parênteses. A1 vezes Q multiplicado por quanto que vai dar A1 vezes Q? Próprio 1. E A1 vezes Q vezes quanto que vai dar A1 vezes Q ao quadrado? Q. Ah, mas como assim? Nota que se eu aplicar a distributiva aqui, ó, eu vou voltar exatamente no que eu tinha lá em cima. A1 vezes Q vezes 1 fica A1 vezes Q. A1 vezes Q dá A1 vezes Q ao quadrado. Tá? Então, eu só coloquei em evidência os termos que são comuns em ambas as parcelas dessa soma. Para a segunda equação, eu vou usar o mesmo procedimento. Eu vou escrever assim, o A3 eu posso escrever como A1 vezes Q elevado ao quadrado. O A4 eu posso escrever como A1 vezes Q elevado ao cubo. E isso, segundo o enunciado, está dando 36. Ó, vou colocar em evidência os termos que são comuns. A1 vezes Q ao quadrado. Dentro do parênteses fica 1 mais o Q. Isso aqui é igual a 36. Nota, é a mesma situação. Se você aplicar a distributiva aqui, ó, você vai voltar na equação que está em cima. A1 vezes Q ao quadrado vezes 1, A1 vezes Q ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado vezes Q, A1 vezes Q ao cubo. Tendo essas duas equações, nota que nós temos também termos semelhantes entre essas duas últimas equações aqui que eu estou destacando em amarelo. Ó, você tem aqui o A1, o Q e o 1 mais Q. A1, Q e 1 mais Q. Então, para eu resolver esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação aqui, ó, e dividir pela primeira. Mas eu poderia ter feito ao contrário, pegado a primeira equação e dividido pela segunda? Poderia. Eu só fiz a segunda dividida pela primeira para eu não ter fração. Porque aqui vai ficar 36 divididos por 12 dá 3. Se eu fizesse a primeira dividido pela segunda, ia ficar 12 sobre 36, que é 1/3. Então, olha só, vou escrever aqui, ó. Segunda equação, como é que é? A1 vezes Q ao quadrado vezes 1 mais Q. Isso aqui é igual a 36. Aí eu vou dividir pela primeira equação lá, que é A1 vezes Q 1 mais Q. Isso aqui é igual a 12. Então vamos ver o que vai eliminar aqui, ó. O A1 com o A1 simplifica. 1 mais Q com 1 mais Q simplifica. E aí, Q quadrado divididos por Q, aqui em cima vai sobrar um Q, porque é Q quadrado, e aqui embaixo simplifica. E aí, o que a gente vai ter? Ó? Só vai sobrar o Q, e 36 divididos por 12 vai dar 3. Então, um dos valores que o exercício pediu a gente já achou, que é a razão. Agora, como é que eu acho o A1? Eu posso vir aqui nessa primeira equação, ou nessa aqui, ó, e substituir a razão por 3. Eu vou usar essa primeira aqui, ó. Eu estou destacando em vermelho, ó. Eu vou usar essa aqui, ó. Então, no lugar do Q, eu vou colocar 3. Então, olha só como é que vai ficar. A1 vezes o Q, que é 3, mais A1 vezes Q ao quadrado. Isso aqui é igual a 12.
Então, vou ter aqui, ó, 3A1 mais 3 ao quadrado, 9. 9A1. Isso aqui é igual a 12. Então, vou ter aqui, ó, 3A1 com 9A1. Eu vou ter 12A1 igual a 12. Passando o 12 dividindo, eu vou ter que o A1 é igual a 1. 12 divididos por 12 dá 1. Então, resolvemos o nosso exercício. Ó. A razão é 3 e o primeiro termo é 1. Se você olhar aqui para os termos da sequência, o primeiro termo é 1. O segundo termo eu vou multiplicar por 3. Então, vai ser 1 vezes 3, 3. Próximo termo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, se você olhar aqui, ó, A2 mais A3, se você somar o A2 com o A3, fica 12, como está aqui. Ó. E se você somar o A3 com o A4, fica 9 mais 27, 36. Exercício 23, nós temos o seguinte, ó. Se em uma PG o primeiro termo é 5 e o último termo é 2560 e a razão é igual a 2, então o número de termos, o que é o número de termos? O número de termos é o n. Então é um problema que envolve termo geral. Então, ó, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem que é o AN que ele está dando? 2560. O A1, 5 vezes Q elevado a n menos 1. O que ele fala que é 2, então 2 elevado a n menos 1. Então o 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Note que isso aqui é uma equação exponencial, a gente tem que deixar ambos os membros com a mesma base. Então, o 5 eu vou passar dividindo. Então, se eu fizer 2560 divididos por 5, isso aqui vai ficar 512. Então, 512 igual a 2 elevado a n menos 1. O que eu vou fazer com 512? Fatorar. Ao fatorar o 512, que isso é um trabalho que vocês já sabem fazer, 512 vai dar 2 elevado a nona. Pronto, tem as bases iguais, então agora eu posso igualar os expoentes. Então eu vou ter 9 igual a n menos 1. O 1 vai passar somando, portanto o n igual a 10. Então essa sequência, ou o número de termos dessa sequência é 10. (24) Quantos termos devem ser inseridos entre 1/9 e 81 para se ter uma PG de razão 3? Bom, a gente já tem o primeiro termo que é 1/9 e já tem o último termo que é 81 e a razão que é 3. Novamente vou usar termo geral. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Último termo, 81. Primeiro termo, 1/9 vezes a razão elevado a n menos 1. Então o 9 aqui, ó, que está dividindo, ele vai passar para outro membro multiplicando. Então 81 vezes 9 vai dar 729. E 1 vezes 3 elevado a n menos 1 vai ficar 3 elevado a n menos 1. Se a gente fatorar o 729, né, por que a gente tem que fatorar o 729? Porque a gente tem que deixar bases iguais para poder igualar os expoentes. Então, você fatorando 729, você vai chegar em 3 elevado a sexta. Isso aqui é igual a 3 elevado a n menos 1. Bases são iguais, agora eu posso igualar os expoentes. Então, 6 igual a n menos 1. 1 passa somando, então n igual a 7. Aí você vai marcar como resposta número 7. Correto? Errado. Porque o que ele pergunta é quantos termos devem ser inseridos
entre os números. Então você tem aqui o 1/9 e tem aqui o 81. Essa sequência tem ao todo 7 termos, que é o que você achou. Mas entre eles, para que dê 7 termos, você tem que colocar quanto? 5 termos. Então a resposta aqui para a gente é 5. Porque ele não está perguntando quantos termos tem a sequência, e sim quantos elementos ou quantos termos eu tenho que colocar entre o 9 e 81 para que se tenha uma PG de razão 3. Então cuidado com as perguntas, tá? Entre aqui, ó. Isso que faz a sacadinha do problema. Muito bem. 25, nós temos assim, ó, inserindo-se 5 meios geométricos. Então, na PA a gente trabalhou com um exercício muito semelhante, mas inserindo meios aritméticos. Então, qual a diferença? Que aqui você tem que pegar e distribuir esses termos entre os números que ele está citando ali de tal forma que seja uma PG, e lá a gente distribuía de forma que fosse uma PA. Então, mas o raciocínio é o mesmo. Então, você vai colocar aqui, ó, o primeiro termo ele quer que seja 8. E o último termo ele quer que seja 5.832. E entre esses caras, ele quer que você coloque 5 termos. Bom, então, ao todo, minha sequência tem 7 termos. Esse cara aqui, ó, é o meu A7. E esse cara aqui é o A1. Então, a gente novamente vai usar o termo geral para encontrar a razão. Então, vamos lá. Ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o último termo, que é o A7, é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1, 6. O A7, 5.832. Isso aqui é igual ao A1, que é 8, vezes Q elevado a sexta. Então, o 8 vai passar dividindo 5.832. Isso aqui vai dar como resultado 729. Então, 729 é igual a Q elevado a sexta. Como esse expoente é par, ele vai passar para o outro membro como uma raiz sexta. E quem está sempre acompanhando as raízes com índice par vai ser o mais ou menos. Então, vai ser raiz sexta de 729. Mas por que tem o mais ou menos acompanhando? Porque você tem dois números que elevado a sexta vai dar 29. Quando a gente fatorou o 729, deu 3 elevado a sexta. Raiz sexta de 3 elevado a sexta obviamente isso aqui vai ser mais ou menos 3. Então, se você pegar mais 3 e elevar a sexta, dá 729. E se você pegar o menos 3 e elevar a sexta, também dá 729. Então, você tem essas duas possíveis raízes. Ele quer o quinto termo da sequência. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor inicialmente que minha razão seja mais 3. Então, vamos ver quanto é que vai dar os próximos elementos. Então, se eu fizer aqui, ó, 8 vezes 3, dá quanto? 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 3 fica 216. 216 vezes 3 fica 648. E 648 vezes 3 fica igual a 1944. E provavelmente 1944 vezes 3 vai dar o 5.832. Provavelmente não, certamente vai dar 5.832. Beleza. Agora, se você pegar uma razão aqui igual a menos 3, o que vai acontecer? Então, 8 vezes menos 3, menos 24. Menos 24 vezes menos 3 dá mais 72. Mais 72 vezes menos 3 dá menos 216. Isso aqui vezes menos 3 dá mais 648. Vezes menos 3 fica menos
1944. Como ele quer o quinto termo, independente da razão que você escolha, o quinto termo vai dar 648. Mas se eventualmente ele pedisse o sexto termo, por exemplo, então aí você teria que especificar, olha, se a razão for igual a 3 positivo, o sexto termo vai ser 1944. Se a razão for igual a menos 3, o sexto termo vai ser menos 1944. Mas nesse caso, o quinto termo que ele está pedindo não faz diferença quem seja a razão, ambos vai dar 648. Beleza? E o 26. Numa PG, o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512. Escreva essa PG. Muito bem. Então, para escrever essa PG, a gente precisa da razão. A gente tinha dois termos gerais. O primeiro era AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ou AN igual a P vezes Q elevado a N menos P. Por que não adianta eu usar aqui o primeiro termo geral, que é o A1? Porque ele não está me dando o primeiro termo. Então, ele me dá o quinto termo e o segundo. Então, eu vou escrever assim, ó, o A5. Aqui, em vez de escrever A1, eu vou colocar o P sendo igual a 2. Eu vou fazer vezes Q elevado a 5 menos 2. N menos P. Vamos substituir os valores aqui, ó. O A5, 512. O A2 é 8, vezes Q elevado ao cubo. 5 menos 2, 3, né? Então, o 8 vai passar dividindo. 512 divididos por 8 vai dar 64. Então, 64 igual Q elevado ao cubo. Como está elevado ao cubo, vai passar para outro membro como raiz cúbica. Mas dessa vez vai acompanhado mais ou menos? Não vai acompanhado porque o índice aqui, ou o expoente, nesse caso, é ímpar. Então, vai somente o valor positivo, raiz cúbica aqui de 64, que vai dar 4. Mas por que não pode ser menos 4? Porque agora, se você fizer o menos 4 ao cubo, vai dar menos 64. Então, por isso que você não tem aqui o valor negativo. Então, a nossa razão aqui é 4. Então, eu tenho o segundo termo, que é 8. Quem que vai ser o terceiro termo? 8 vezes 4, que é 32. O quarto termo, 32 vezes 4, que dá 128. E 128 vezes 4, que dá o quinto termo, que é 512. Quem que vai ser o primeiro termo, né? Como é que a gente faz aqui? Se a razão é 4, que valor multiplicado por 4 que dá 8? 2, né? Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 4, 128. 128 vezes 4, 512. Então, está aqui a minha PG. Posso colocar um 3 pontinhos, porque ele não fala quantos termos tem essa PG. Então, aí a gente escreveu a nossa PG. Não precisava de 5 termos. 3 termos, né, partindo do primeiro, já eram suficientes.